Minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para este mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao contemplarmos a passagem evangélica, somos levados a acompanhar Jesus e seus discípulos enquanto atravessam a Galileia. Este é um momento íntimo, onde Jesus busca instruir seus seguidores longe das multidões, enfatizando verdades profundas sobre sua missão. Ele revela que será entregue nas mãos dos homens e morto, mas também anuncia sua ressurreição após 3 dias. Contudo, os discípulos, imersos em suas próprias preocupações e limitações, não conseguem compreender plenamente suas palavras e o medo de questionar os impede de buscar esclarecimento. Chegando a Cafarnaum, cidade que serviu de cenário para muitos ensinamentos de Jesus, ele percebe a tensão entre os discípulos e, com sua habitual sabedoria, os interpela sobre o que discutiam pelo caminho. Diante do silêncio constrangido dos discípulos, Jesus não os repreende, mas aproveita a oportunidade para ensinar uma lição essencial sobre humildade e serviço. Ele desafia a mentalidade de grandeza e poder que os discípulos discutiam e enfatiza que o verdadeiro grandeza é encontrada na disposição para servir aos outros. Sentando-se, Jesus reúne os 12 e partilha uma lição prática sobre o reino de Deus. Ele utiliza uma criança como exemplo vivo de humildade e simplicidade, convidando seus discípulos a acolherem aqueles que são frequentemente considerados os menores e mais vulneráveis da sociedade. Ao abraçar a criança, Jesus mostra que o verdadeiro poder está em acolher e servir aos mais frágeis, e que, ao fazê-lo, estão acolhendo não apenas a Ele, mas ao próprio Deus que o enviou. Essa passagem nos convida a refletir sobre nossa própria busca por grandeza e reconhecimento. Assim, como os discípulos, podemos nos encontrar envolvidos em debates sobre quem é o maior, seja no contexto religioso, social ou pessoal. No entanto, Jesus nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir aos outros desinteressadamente, em acolher os marginalizados e em cuidar dos mais necessitados. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, somos chamados a renunciar ao egoísmo e à busca por status, e a nos dedicarmos ao serviço amoroso ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis em nossa sociedade. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.